Muito bem, pessoal. Um próximo exemplo, ainda falando sobre scan, né? É leitura, problema de inconsistência, né? De leitura agora com base na ordem do índice, não com base em allocation order scan, que a gente já havia visto. Então, Fabiano, quer dizer que mesmo com base na ordem do índice, eu ainda tenho alguns problemas de consistência, de, por exemplo, ler a mesma linha ou pular linhas, deixar de ler algumas linhas? Sim, mesmo com o index order scan você tem esse tipo de problema. São cenários mais, assim como outros, são cenários bem restritos, né? Mas que é possível acontecer sim, dependendo da operação de scan que você está fazendo e dependendo da concorrência de acesso de escrita versus leitura que você tem na tabela. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma tabelinha funcionários e eu vou inserir 4 funcionários nela. Tá? Um funcionário Fabiano, o funcionário tem lá o funcionário e o salário. Fabiano, que ganha menos, e aí na ordem de quem ganha mais. Ivan, Gilberto e o Lute, que ganha os 4.000. Isso aí não é por mês, não, é por semana. Aí, vamos lá. Aí depois eu vou criar um índice dessa minha tabelinha, tá? Para ser utilizado como base para o meu scan. Eu quero usar o índice para mostrar o problema. Então vamos lá, vamos só criar a tabela primeiro, para vocês terem ideia do que eu quero fazer. Vamos dar só um select nela, para vocês visualizarem. Funcionários. Muito bem, tá aqui, né? O que eu vou fazer? Agora eu vou dar um update. Cadê o update? Tá aqui. Eu vou dar um update no funcionário Fabiano. Para quê? Para poder trocar o salário dele de 1.000 para 6.000, de 1.000 para 6.000. Então vamos lá, ó. Vou só rodar esse update para vocês verem como que vai ficar. Vamos rodar uma vez só. O Fabiano hoje ganha 1.000, certo? Então eu vou dar update e agora ele ganha, cadê você? 5.000, isso. E agora se eu rodar o mesmo update, ele volta a ganhar 1.000 e depois ele ganha 5.000. Então o que eu estou fazendo? Como eu tenho um índice por salário, certo? Então vamos ver o nome do índice, X salário. Como eu tenho um índice X salário, eu vou pedir para ler os dados com base na ordem de quem? O meu scan vai ser aonde? Vai ser no X salário. Se eu olhar o plano de execução, agora o que eu tenho? Um não clustered index scan em X salário. E X salário, a ordem dele é com base em qual coluna? Na coluna salário. Então se eu rodar essa consulta, eu venho aqui o resultado ordenado por salário. Beleza? Então ele está fazendo a leitura com base na ordem do índice, index order scan. Tá legal? Mas o que eu vou ficar fazendo? O Fabiano ganha 5. Só que eu vou, numa sessão, ficar rodando um update que vai ficar movendo ele para ganhar 1 e 5. Então ele vai ficar variando entre a linha 1 e a última linha. Ou hora ele vai estar na primeira linha, hora ele vai estar na última linha. Hora ele vai estar na primeira linha, hora ele vai estar na última linha. E aí o que vai acontecer? Vai ter uma hora que eu vou começar um scan. Deixa eu apagar esse lixo aqui. Eu vou começar um scan. Vamos voltar ele para 1.000, só para a gente ver. Então, eu vou começar o scan, só que, beleza, comecei o scan aqui, só que a hora que eu chegar no fim, o que vai acontecer? O Fabiano já não está mais aqui, ele está aqui. Então, a hora que eu perguntar para essa página aqui, qual que é a próxima página, ele vai falar que é a próxima página, que vai ser quem? O ID com o Fabiano de novo. Então ele leu a hora que ele começou o scan e ele leu a hora que ele terminou o scan. Ou seja, li 2 vezes. Tá? E da mesma forma que ele leu a hora que começou, ele pode começar com o Fabiano 5.000, só que a hora que chegar no fim, o Fabiano não ganha 5.000, ele ganha 1.000. Só que eu já fiz a leitura no começo, ou seja, pulei, não li o Fabiano. Tá? Vamos lá, vamos simular isso. Então vou ficar rodando esse update aqui no loop infinito, numa sessão. E na seção 2, eu vou ler os dados
com base no índice e x-salário, né, que eu quero ler na ordem do salário. E eu vou jogar numa tabela qualquer aqui, TMP funcionários. E aí eu vou contar se o número de linhas que eu li, que eu li aqui nesse scan, for menor que 4, significa que eu pulei uma linha, certo? E depois eu verifico se é maior do que 4. Porque se eu li mais do que 4 funcionários, é porque eu li alguém mais de uma vez. Então eu vou pegar essas duas consultas aqui e vou colar numa sessão nova. E aí eu vou rodar, e aí, bum, na hora. Acabei de rodar, nem fiquei esperando. Olha só o que aconteceu. No primeiro que eu não li o Fabiano, e no segundo eu li o Fabiano 2 vezes. Como que eu resolvo esse tipo de inconsistência, Fabiano? Como que você resolve? Você resolve com Snapshot Isolation Level. Eu vou habilitar Snapshot Isolation Level no banco de dados Northwind e eu vou fazer a mesma demonstração, ok? Eu não vou entrar em detalhes como funciona, mas em muitos detalhes, mas Snapshot Isolation Level vai criar um versionamento das linhas. Então, o que ele vai garantir? Que eu leia a versão atual de quando eu comecei a minha consulta e não a realidade atual. Eu quero a realidade atual de quando eu comecei a consulta, não o depois que eu comecei, se mudou alguma coisa eu quero ler o que mudou. Não, se eu comecei a minha leitura, vai até o fim. Isso me lembra um nível de isolamento serializable, né? Por padrão, por sinal, né? Mudando um pouquinho de assunto, segundo a padrão standard, ISO, o nível de isolamento padrão é serializable, mas assim, gera muito lock e tal, é outro assunto para outro treinamento. Mas voltando para cá, habilitei Snapshot Isolation Level, e aí agora eu vou fazer a demonstração de novo para vocês. Então vamos lá, vamos deixar rodando o update aqui. E agora eu vou rodar a mesma consulta. E vou... Opa, será que já está funcionando? Será que eu habilitei mesmo Snapshot Isolation Level? On e on. Ah, eu estou no banco DB Test aqui. Vamos para o banco certo, que daí funciona. Banco Northwind. Vamos lá, vamos criar a tabela funcionários rapidinho aqui. Feito. Agora vamos rodar o update. E aqui eu também venho para o Northwind, que eu habilitei Snapshot Isolation Level. E tá lá. Tá? Eu não tenho inconsistência. Tá? Por mais que eu leio sempre a versão consistente da informação. Tá? Qual que é o problema do Snapshot Isolation Level? O problema é que ele usa TempDB para poder criar o versionamento. Então, se você já tem gargalo no TempDB, habilitar Snapshot Isolation Level pode ser um tiro no pé, porque você vai ter mais gargalo ainda. Então, mas fica a dica, tá? Pesquisem sobre o Snapshot Isolation Level. Se vocês têm cenários desse tipo que eu mostrei que podem causar inconsistências, quais são esses cenários? Cenários com muita leitura versus pessoas modificando as tabelas, causando page split e por aí vai. Pensem bem em relação a Snapshot Isolation Level. Tá certo? Vamos para a próxima demonstração.